Olá, queridos alunos do ISD, espero que todos estejam bem. Sou o professor Luciano e queria dizer que você é muito bem-vindo a essa videoaula de filosofia, onde nela estaremos revisando o capítulo 3 do livro 5 de filosofia. Tendo em vista que iremos fazer uma segunda atividade avaliativa nesse bimestre, segundo bimestre, nós estaremos revisando esse capítulo nessa aula e na próxima aula revisaremos o capítulo 4. Os assuntos revisados serão abordados nessa segunda nossa atividade avaliativa. Espero também que vocês acompanhem essa videoaula de posse do livro, fazendo as devidas anotações e, porventura, surgirem alguma dúvida, estaremos na quinta-feira na nossa aula, onde não mais será apenas um plantão de dúvida, mas lá, na ocasião, estaremos respondendo algumas questões do livro, debatendo sobre o tema, nos aprofundando sobre esse assunto, para que, somando essa videoaula com a nossa aula de quinta, vocês sejam capazes de fazer uma excelente prova e tirarem ótimas notas. Então, nesse capítulo 3, nós iremos revisar Teoria do Conhecimento segundo John Locke e David Hume. Iremos ver Locke e a sua teoria do entendimento como objeto de análise filosófica e David Hume as dúvidas céticas acerca do entendimento humano. Hoje, especificamente, nós revisaremos John Locke nesse capítulo. Então, John Locke é um importantíssimo filósofo, né, que, além de tratar de questões sobre o conhecimento, ele vai enveredar também pelas questões da política e é considerado um filósofo contratualista também. Mas hoje, especificamente, nós iremos tratar acerca da teoria do conhecimento desenvolvida por John Locke. John Locke foi um importante filósofo que viveu entre 1632 a 1704 e ele foi defensor da teoria empirista nesse debate sobre conhecimento humano. O que é que diziam os empiristas, né? Os empiristas eles se opunham à teoria racionalista defendida por Descartes, que dizia, os racionalistas diziam que o conhecimento é dado pela razão e que, de certa forma, seria inato. O conhecimento já existiria previamente na mente humana. John Locke, assim como todos os empiristas, vão defender que o conhecimento é dado e possibilitado apenas pela experiência sensorial. Ou seja, o que isso quer dizer? Que nós só podemos conhecer as coisas a partir das informações obtidas pelos sentidos. Sendo assim, também, os empiristas iam confrontar a ideia de inatismo, aquela teoria defendida pelos racionalistas, que dizia que o conhecimento já existia na mente humana, o chamado inatismo. Então, primeiramente, Locke vai combater a ideia de inatismo. Segundo os empiristas, o homem é uma tábula rasa. É uma expressão muito empregada nos vestibulares, no Enem. E o que significaria tábula rasa? Significaria a contrariedade da ideia inatista. Segundo a ideia da tábula rasa, o homem não nasceria com nenhum conhecimento prévio. Seria uma folha em branco. Então, o conhecimento só alcançaria a mente através dos dados obtidos pela experiência sensorial. Então, uma obra importante dele, o ensaio acerca do entendimento humano, ele dá uma explicação sobre essa teoria, né? A origem e o alcance do conhecimento humano. Então, como eu falei ainda há pouco, ele vai partir do pressuposto de combater o racionalista e o racionalismo a partir de contrapor a sua ideia de inatismo. Então, John Locke vai defender que o homem nasce essa tábula rasa. Porém, contudo, todavia, o homem nasce com uma faculdade capaz de tornar o homem capaz de conhecer as coisas. Então, veja bem, John Locke defende que nós nascemos sim com algo na mente, não conhecimento, mas nós nascemos com a capacidade de conhecer. Então, grave bem isso, né? Todo empirista vai
contrariar a ideia de que o homem já nasce com conhecimento. Todo empirista vai contrariar a ideia de inatismo. Porém, Locke, de uma maneira diferente, ele vai dizer que apesar de não nascermos com conhecimento prévio, como os inatistas afirmavam, nós nascemos com algo aqui chamado entendimento. Esse entendimento torna a espécie humana, o ser humano, diferente, especial diante de todas as outras espécies. E esse entendimento seria apenas a faculdade que possibilita aprender e conhecer os objetos do mundo. Então, como empirista, o conhecimento é obtido pelos sentidos, porém, os dados obtidos pelos sentidos são organizados por um fator mental chamado entendimento. Então, o entendimento para John Locke seria a faculdade que possibilita a apreensão e o conhecimento dos objetos do mundo. Então, seria um elemento muito importante para essa teoria, o acréscimo dessa ideia do entendimento como faculdade, a condição de possibilidade de conhecermos as coisas. Então, Locke, como já falei, recusa totalmente a ideia inatista, né, e vai defender que as questões epistemológicas, ou seja, a epistemologia é esse campo da filosofia que trata das questões da verdade, acerca do conhecimento da verdade, e ele vai dizer que as questões sobre o conhecimento deveriam estar acima de todas as outras reflexões ontológicas acerca até do próprio ser, do que as coisas são, a essência das coisas. Entender melhor, se aprofundar melhor sobre como o homem conhece as coisas, qual a origem do conhecimento humano, os limites dela seria a questão mais importante até de que conhecer as próprias coisas, ou ser. Então, o conhecimento inato defendido pelos racionalistas, né, é tudo aquilo que está presente na mente, como eu já falei, desde nossa concepção. Isso era defendido pelos racionalistas. E aí Locke vai diferenciar a capacidade de conteúdo. Isso é muito importante também entender. O homem não nasce com conteúdo, com conhecimento, mas nasce com a capacidade de conhecer. E como é que ele vai chamar essa capacidade? Entendimento. Então, é uma diferença apontada por Locke. A capacidade não é conhecimento. A capacidade é algo que possibilita o homem conhecer. Essa capacidade, sim, é inata, já nasce conosco. E a isso ele vai dar o nome de entendimento. Então, ele vai desenvolver primeiro como é que esse conhecimento chega na nossa mente. Ele vai dizer e vai demonstrar dois conceitos. Ideia de sensação são as que se formam quando os sentidos acolhem um objeto do mundo. Então, o primeiro contato com as coisas do mundo, os objetos do mundo, nos dão uma ideia de sensação. Algo branco, algo úmido. Essas características são possíveis serem assimiladas, percebidas pelos sentidos. E essas primeiras assimilações possíveis pelos sentidos são chamadas por ele de ideia de sensação. Essas ideias de sensação vão gerar ideias de reflexão, que são formadas aqui no entendimento a partir desses dados coletados pelos sentidos. Então, por exemplo, acreditar, né? É um dado a partir da ideia reflexiva, acreditar em algo. Então, sensação e reflexão fornecem ao entendimento as ideias simples. Aqui ele está explicando como as ideias, aquilo que é conhecimento, chega na mente. Então, ele vai dizer através das ideias de sensação e das ideias de reflexão. As ideias simples são recebidas da forma passiva pela mente, são a matéria-prima do conhecimento. Então, a partir da ideia de sensação e ideia de reflexão, são geradas na minha mente ideias simples, que é fruto desse primeiro contato sensorial com os objetos do mundo. A partir das ideias simples, o meu entendimento vai formular as ideias compostas, que são a combinação de ideias simples realizada pela mente humana. Então, por exemplo, a partir das informações obtidas da formulação de ideias simples, eu seria
capaz de processar, de organizar, através do meu entendimento, ideias mais compostas sobre as coisas. Então, poderia falar de Pégasus, o cavalo alado. Como é que eu poderia conceber isso na minha mente? Porque a minha mente já teve acesso a esses dados a partir das experiências. Eu já vi em algum momento da minha vida um cavalo, a imagem de um cavalo. Eu já vi pássaros, asas que dão voo aos pássaros, possibilitam os pássaros e as aves a voarem. Então a ideia de asa e de cavalo já estão aqui a partir das minhas experiências sensoriais. E essas ideias simples de cavalo e de asas são organizadas aqui. Eu posso uni-las e ter uma ideia possível mentalizada de um cavalo com asas a partir da organização dessas estruturas mentais. Então, tudo isso se dá pelos procedimentos da mente. A mente é capaz de reunir as ideias simples e compostas, sem misturá-las, e a abstração, separação entre ideias e coisas, formando ideias gerais. Então, o conhecimento se constitui quando o entendimento, inicialmente vazio, a mente, que tinha só o entendimento, a faculdade, mas não tinha nenhum conhecimento, passa a ser preenchida pelo conteúdo advindo da experiência sensorial. Tem aqui a imagem de uma folha em branco, é isso que representa o conceito de tábula rasa, uma folha em branco. É assim que a nossa mente nasce. Então, a nossa mente nasce com zero conhecimento, mas nasce com a capacidade de conhecer, por John Locke, chamada de entendimento. E aí, essa folha em branco, a mente, passa a ser preenchida a partir das experiências sensoriais. Então, todo o nosso conhecimento se limitaria, então, aos fenômenos observáveis, perceptivos pelos sentidos. Então, o conhecimento está limitado ao alcance daquilo que podemos ver, tocar. Os limites do conhecimento são os limites do alcance dos meus sentidos. Então, podemos confiar que as ideias simples representam adequadamente as coisas no mundo material. Podemos afirmar com certeza que existe algo fora da mente. Para garantir a correspondência entre a ideia e o objeto que ela representa, Locke introduz a distinção entre qualidades primárias e qualidades secundárias. As qualidades primárias são definidas como todo o que acompanha o objeto, ou seja, devemos entender como primárias as características que são inerentes ao próprio objeto, tipo solidez, figura, movimento, e as qualidades secundárias são inerentes ao objeto, que seriam cor, peso e gosto. Na concepção de Locke, todo conhecimento se reduz a fenômenos observáveis, empíricos, né? Por isso que ele é empirista. E estes, por sua vez, constituem, segundo, correlações que também são observáveis. O conhecimento, na perspectiva de Locke, resulta da percepção da conexão e do acordo ou do desacordo e da oposição em quaisquer das nossas ideias. Tipos de acordo ou desacordo é identidade ou diversidade, relação, coexistência, conexão necessária. Grau de conhecimento são derivados da intuição, derivados da razão e da sensação. Então, John Locke é esse defensor do empirismo, que defende a sua teoria aí expressa, e eu espero que vocês dêem uma lida no capítulo 3, né, onde está falando sobre John Locke e David Hume. Nas próximas aulas nós revisaremos David Hume e em seguida o capítulo 4 do nosso livro, onde trataremos de Immanuel Kant e de Auguste Comte. Então, aguardo todos vocês na nossa aula de quinta-feira. Façam as devidas anotações no livro e possíveis dúvidas serão esclarecidas na quinta-feira, assim como também resoluções de algumas questões do livro para melhor aprofundamento e entendimento sobre esse extraordinário filósofo chamado John Locke. Então, aguardo vocês na quinta-feira. Fiquem bem. Abraço a todos e ficamos por aqui. Fiquem com Deus.